abençoados, eles receberam a bênção de Deus para que esse propósito fosse realizado. Essa bênção se ativa, né? O receber a bênção de Deus não é apenas eu abençoo vocês e pronto, não, mas a bênção se ativa por entender o propósito. Cada vez mais que eu compreendo o propósito de Deus, Deus vai me abençoando, Deus vai realizando coisas na minha vida, Deus vai realizando maravilhas na minha vida, eu vou começando a compreender mais e mais aquilo que Deus espera de mim, não apenas do que eu faça, mas aquilo que eu devo ser. E esse propósito e essa missão, elas estavam juntas lá no Éden. O pecado separou o propósito do homem, destruiu o propósito da vida do homem, mas quando nós voltamos a Cristo, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós somos recriados à imagem e semelhança de Deus, e mais uma vez, Deus faz com que este propósito venha aos nossos corações e as bênçãos de Deus começam a ser ativadas em nossa vida. Aí nós lemos esse texto de Efésios capítulo 1, e que nós vimos aí, que Deus nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito. Então, a vontade de Deus nos é revelada de acordo com o propósito de Deus. Por isso que quando nós falamos, e neste folheto de oração, nós estamos falando sobre isso. Nós devemos orar, nós devemos clamar a Deus de acordo com o propósito e a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Entenda qual é o propósito. Quando nós entendemos o propósito, entendemos a vontade de Deus. E aonde Deus estabeleceu a sua vontade e o seu propósito? O apóstolo Paulo está dizendo aí, nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo Jesus. Em Cristo nós encontramos o propósito de Deus. Cristo foi o propósito de Deus na face da terra. Cristo encarnou o propósito de Deus, encarnou a vontade de Deus. A única preocupação de Jesus Cristo era cumprir a vontade do seu Pai. Por isso que ele diz para os seus discípulos: a minha comida consiste em fazer a vontade do Pai. Isto é, não existe outra satisfação, não existe outro prazer, não existe outro sustento, porque comida fala de sustento. Então não existe outro sustento para a minha vida, a não ser entender a vontade de Deus, saber qual é o propósito de Deus e cumprir este propósito. Então eu tenho que estar ligado a Cristo. Você que tem acompanhado a gente desde julho, nós começamos falando a respeito de que o servo se alimenta de Cristo, porque é em Cristo, como Paulo diz, que as coisas se convergem. Ele diz, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então eu tenho que me alimentar de Cristo, eu tenho que ser originário de Cristo, entender Cristo, porque é nele que estão todos os propósitos de Deus para a minha vida. Também falamos a respeito do propósito da missão, dos parâmetros que nós devemos ter. Os parâmetros para a efetividade no nosso servir a Deus. Isto é, nós somos chamados para servir, o propósito de Deus para a minha vida é servi-lo. Não é ser servido. Jesus não veio para ser servido, Jesus veio para servir. Então, nós vemos que eu tenho que medir a minha vida com o propósito de Deus e não com o meu propósito. Se eu tenho que fazer assim, avaliar como está a minha vida com Deus, eu não tenho que me avaliar de acordo com os outros. Eu não tenho que avaliar o meu serviço de acordo com o que os outros estão fazendo. Eu não tenho que avaliar se eu estou sendo bom servo quando eu me comparo a outras pessoas. Eu lembro quando eu dava aula de integridade lá no Haggai, a gente sempre falava sobre isso. Integridade, você não tem que se comparar a outra pessoa. Porque não existe na face da terra referência de integridade. O nosso parâmetro de integridade é Jesus Cristo. Porque hoje, vamos imaginar, você pega um político desses. Você vai dizer assim, eu sou íntegro porque eu não faço o que eles estão fazendo. Mas se você se comparar a outras pessoas, você vai ver que você está aquém. Então, essa integridade do relacionamento humano, isso é relativo. A mesma coisa, a minha vida de servir.
eu estou servindo bem porque os outros não fazem. Não. Eu tenho que entender se eu estou de acordo com o propósito de Deus. Se eu estou de acordo com a missão que Deus estabeleceu. Eu posso estar servindo muito bem, dentro daquilo que foi estabelecido por alguém, ou que eu entendo que é fazer a obra de Deus, eu posso estar fazendo. Eu posso estar cumprindo com todos os deveres, e estar fora do propósito de Deus. Eu posso estar sendo, assim, um modelo de pessoa, mas não cumprindo o propósito de Deus. E esse propósito nós vimos lá em Gênesis: encher a terra, subjugar, governar. Quando não se cumpre esse propósito, quando não se cumpre a missão revelados por Deus, aí nós vamos perceber que as pessoas vivem presas, acorrentadas, as pessoas vivem num sistema sem saída. Elas vivem angustiadas, confusas, insatisfeitas, perturbadas, decepcionadas, porque estão fora do propósito de Deus, vivem de acordo com o seu próprio propósito, com aquilo que é a sua própria vontade. Jesus, ele entendia perfeitamente a vontade do Pai. Ele foi decepcionado por pessoas, ele muitas das vezes se sentiu até mesmo perturbado quando ele sobe e começa a orar e do seu rosto começa a sair sangue, sua sangue, de tanta angústia. Mas a vida dele não foi decepcionada. Ele não permitia que as decepções com pessoas, que as intrigas, os problemas viessem roubar o propósito da sua vida. As tentações não roubavam o propósito da sua vida. As dores não roubavam os propósitos da sua vida. Nós precisamos entender que quando eu saio do propósito de Deus, vem perturbação, decepção, confusão e insatisfação na vida do homem. Por que muitas pessoas hoje, falando assim de uma maneira específica para o trabalho da igreja, servem a Deus, servem na igreja, mas estão dentro dessas 4 coisas? Porque às vezes ainda não entenderam, ou entenderam, mas ainda não mergulharam, não abraçaram o propósito de Deus. O propósito ainda não está encarnado na sua vida. A gente vinha para cá conversando e a gente estava falando sobre isso. Uma palavra, ela não cai no seu coração de imediato. E eu dei até o exemplo, falei assim: o que nós vamos falar hoje? O que nós vamos falar hoje não significa que tudo isso passa a fazer efeito na sua vida a partir de hoje. Agora, a partir do momento que você ouve, da maneira que você recebe, isso vai entrar no seu coração, vai entrar na sua vida e vai sendo, aos poucos, entranhado dentro da gente. Vai fazendo parte de nós. E a partir do momento que faz parte da gente, pronto, esta palavra nunca mais é roubada da nossa vida. Então, eu tenho que ouvir, trazer para o meu coração e deixar. E com o tempo, ela vai produzindo os frutos necessários. Da mesma forma, quando eu entendo o propósito de Deus, conforme eu vou compreendendo, e ele vai fazendo parte da minha vida, eu vou saindo das insatisfações, das perturbações, das angústias, das ansiedades. Me decepcionei aqui, decepcionei ali. Nós vamos suplantando todas essas coisas na nossa vida. Bom, falamos também algumas características que habilitam um servo. E nós vimos o quê? Que o servo tem que saber que a sua missão é curar pessoas. A missão do servo é curar pessoas. O que Jesus disse? Eu vim para os que estão perdidos, eu vim para os que estão doentes. Jesus não veio para gente boa. Nós gostamos de que gente boa seja salva, mas Jesus veio para os perdidos e doentes. O que nós conversávamos no domingo passado, falávamos a respeito de a quem nós vamos pregar o Evangelho. Nós gostamos de pregar o Evangelho às pessoas que são os nossos amigos e devemos pregar, porque são pessoas agradáveis a nós. Mas Jesus não veio só para as pessoas que são agradáveis a nós. Jesus também veio para as pessoas que hoje são consideradas lixo, que são consideradas o resto, são as pessoas desprezadas, as pessoas que não têm mais oportunidades na vida pela sociedade. Jesus veio para elas. Os fariseus achavam que Jesus tinha que vir apenas para os religiosos, para os bons. Jesus disse: olha, eu vim para os doentes, eu vim para os perdidos. Quem está bem não precisa de Jesus, só que tem um problema: ninguém está bem.
Aí que nós vemos que ninguém está bem, todos estão precisando de Jesus. Uma das outras características que habilitam o servo é agir com humildade. A pessoa tem que ser humilde. Não é humildade de roupa, não, é humildade no sentido de arrependimento, de reconhecer que a sua visão, que o seu propósito, que as suas ideias estão abaixo das ideias de Deus. Os meus propósitos, Deus nos deu inteligência. Todos nós que estamos aqui somos pessoas inteligentes. Olha para quem está ao seu lado, vê se não tem uma pessoa inteligente do seu lado. Ó, aqui acho que ficou meio... Não é inteligente? Todos nós somos inteligentes. O problema é que às vezes nós não sabemos usar a inteligência. Esse que é o problema. Né? Por que que a gente pode dizer que o boi é burro? Não, o boi é burro no sentido de ser um burro animal, né? Boi é boi. Porque o boi tem inteligência, mas o problema do boi é que ele não sabe usar a inteligência dele. O boi é forte, tem uma força tremenda. E sabe o que ele faz? Vive no pasto pastando, engordando para parar numa panela. Passa a vida toda comendo, engordando para ir para a panela. Se ele soubesse usar a inteligência dele, ele não seria. Tá certo? Então, todos nós temos inteligência. O problema é que às vezes a gente não sabe usar a nossa inteligência. Ok? Mas eu tenho que entender que a minha inteligência foi dada por Deus. Deus me permite ter sonhos, propósitos. Deus me permite ter ideais na vida. Mas tudo isso tem que estar abaixo de Deus. Eu tenho que ter a humildade de reconhecer, Senhor, realmente agora eu errei. Eu pensei que era assim. Eu planejei desse jeito e eu vi que não é. Essa é uma característica que qualifica uma pessoa para o servir a Deus. E é claro que nós estamos falando de servos numa escola de liderança, porque são essas pessoas que Deus vai colocar em lugares de honra, como nós vemos lá na parábola dos talentos. Os servos úteis, os servos fiéis, são colocados em lugares de honra. O servo ele precisa crer na missão. Crer na missão, isso é, eu entendi o que Deus está querendo de mim, e eu tenho que crer no que Deus está querendo de mim. Eu creio no que Deus tem para a nossa igreja com relação a esse assunto. E hoje, quando eu saí do trabalho, hoje eu saí bem mais tarde, eu disse assim, Senhor, hoje era o dia que eu não podia ir à igreja. Não tem aquele dia que você está cansado, que você diz assim, acabou. Essa semana foi uma semana cansativa. Nós pegamos, olha, final de semana, a gente emenda, né? Porque normalmente, quem é só pastor, segunda-feira descansa. Quem é só médico, domingo descansa. E a gente emenda. Enquanto um está descansando, eu estou trabalhando. E segunda-feira eu de manhã cedinho, eu falei assim, quem inventou esse negócio de encontro e comunhão? Quem inventou esse passeio? Meu Deus do céu, inventar esse passeio dia 2 de novembro, eu podia ficar em casa descansando. E a gente foi, passamos um dia agradável, mas o nosso corpo cansou. Vai dizer que você não ficou cansado. Terça-feira, trabalhar o dia inteiro, cansado. Quarta-feira, acordar e dizer assim, eu não quero levantar. Hoje, eu falei, meu Deus, eu tenho que trabalhar. Aí quando chega às 6 horas, eu digo assim, eu tenho que sair do emprego e tenho que ir para a igreja. Mas naquela hora eu falei assim, não, mas eu creio naquilo que eu estou fazendo. Eu creio no que Deus está querendo. Eu tenho que crer na missão. Eu tenho que crer onde Deus me colocou. E dar a minha vida para que aquela missão seja realizada. Para que isso aconteça, eu tenho que buscar a Deus. Eu tenho que estar fiel na minha igreja. Porque quando eu começo a sentir desânimo, eu lembro de você. E lembra quando Paulo estava orando pela igreja de Filipos? E disse, olha só, eu oro com alegria, porque vocês são as minhas delícias, a minha alegria. Vocês são as pessoas que colaboram comigo, vocês são as bênçãos de Deus na minha vida. Então eu começo a ver, não importa se a igreja não está cheia, eu começo a perceber que tem pessoas que serão abençoadas. Então eu creio naquilo que Deus estabeleceu
eu estou na igreja, eu estou buscando a Deus, eu estou buscando orientação na palavra, eu estou tomando a palavra de Deus não como conhecimento, mas como conselhos para a minha vida. O que nós ministramos deve ser conselho para as nossas vidas. Devemos entender isso. E buscam pessoas que colaboram. Os servos, eles não são isolados. Os servos sempre buscam colaboradores. Quando um servo, ele acha que pode fazer as coisas sozinho, tenha certeza que ele não será bem sucedido. Parábola dos talentos. Um recebe e ele vai em terra. Ele sozinho. Mas os outros 2, que duplicaram seus talentos, foram ao banco e aplicaram. Não é isso que diz a Bíblia? Ou não sabe que é isso que diz a Bíblia? Quando eles dizem assim, nós sabendo que tu és um mestre, um senhor rígido, nós fomos aos bancos e aplicamos. Aplicou, então ele precisou de um lugar para aplicar os talentos. Não foi ele sozinho. Servo não é solitário. Ele não faz as coisas sozinho. Ele busca pessoas para ajudarem no serviço que ele está realizando. Na nossa igreja, eu sou o pastor, eu sou o servo de vocês, eu estou aqui para servirem vocês. Agora, eu tenho que ter as pessoas que colaboram para que eu possa estar servindo na igreja. Eu não posso pensar assim, não, eu faço tudo, eu sei tudo, eu resolvo tudo, de jeito nenhum. Porque o propósito de Deus na minha vida será cumprido porque eu tenho você. Eu tenho você como meu colaborador, como meu cooperador. Os servos buscam pessoas que colaboram. Veja o texto de Paulo em Filipenses. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Paulo era um servo. Ele podia dizer, sou eu que prego, sou eu que ensino, sou eu que escrevo, sou eu que estou fundando igrejas, sou eu que estou formando os discípulos. Não. Ele dizia assim, olha só, todo mundo faz parte do propósito de Deus na minha vida. Todos vocês são pessoas que me abençoam a cada dia. Esse deve ser o espírito de um servo, deve ser as características que habilitam as pessoas no seu dia a dia. Amém? Amém, né? Muito bem. Ué, o que eu fiz aqui? Apertei alguma coisa aí. Tenta voltar aí para mim. Aqui nós já passamos. Aqui também. Pronto. E de novo. Aí. Vamos falar agora sobre... Aí já é de hoje mesmo, tá? Esses 20 minutos foram para a gente dar rebobinar um pouquinho aí. 3 princípios para que eu não perca a missão e o propósito eterno que Deus estabeleceu para a minha vida. Quando Deus confiou a Jesus Cristo a missão de salvar o homem, morrer pelo homem, para que os pecados fossem perdoados, e quando Jesus estava aqui na terra, uma das coisas que Jesus fazia era crer na sua missão. O que nós falamos um pouquinho agora. Esteja convicto do que Deus lhe confiou. Se você não tem confiança ainda, se você não tem a plena convicção do chamado de uma missão específica na sua vida, aguarde. Busque em Deus, espere em Deus, para ver a confirmação do propósito e da vontade de Deus na sua vida. E quando Deus confirmar, pronto, esteja convicto. Como Paulo disse no texto anterior, aquele que começou a boa obra vai completar. Eu sou convicto
do que Deus está começando a fazer nas nossas vidas, será completado. Esta convicção deve ser manifesta, isso é, deve ser vista, deve ser mostrada, não uma convicção intelectual e dizer para os outros que é convicto, mas quando chega na hora dos problemas, as pessoas não manifestam essa convicção. Ainda que você não entenda, ainda que você não goste, e ainda que pessoas não te respeitam pela sua missão, mas se você recebeu de Deus, tenha plena convicção. Existem algumas coisas que Deus coloca para a nossa vida que eu não entendo. Na minha vida tem coisas que eu não entendo. E pergunto, por que sou eu que tenho que fazer isso? Mas se eu entendo que veio de Deus, eu tenho que crer de maneira plena. Mesmo que eu não goste. Já falei para vocês que eu não tinha pretensão nenhuma de ser pastor assumindo uma igreja. De jeito nenhum. Se você me perguntasse isso há 21 anos atrás a respeito de gostar de ser pastor, eu diria para você, eu não gostaria de ser. Mas quando esta vontade de Deus, esta missão veio ao meu coração, e eu percebi, enquanto eu não percebia, enquanto eu não estava convicto, pessoas já tinham me colocado, pessoas já tinham me oferecido igreja, pessoas já tinham me oferecido igreja em outro país. Um dia à noite, o telefone tocou com a oportunidade de ir para uma igreja montada em Portugal. Com férias, com salário, com tudo. Eu disse que eu não queria. Por quê? Eu não tinha convicção. Porque não gostava. Eu achava esse negócio de ser pastor, eu não quero esse negócio para mim. Eu posso trabalhar em outras coisas na igreja. Então, mesmo que você não goste, mesmo que pessoas não te respeitem, porque você sabe que sempre você vai ter pessoas que estarão ao seu lado, mas sempre terá pessoas que serão contra você. Serão pessoas que vão te menosprezar. Serão pessoas que vão te rejeitar. Jesus, as pessoas não respeitavam Jesus e não respeitaram, cuspiram nele, bofetearam ele. Mas veja, Jesus estava convicto. Ele tinha plena convicção da sua missão e do seu propósito. Servos precisam estar convictos do que estão fazendo. Do que estão fazendo não é porque o pastor pediu, porque a igreja manda ou porque a pessoa gosta. É porque Deus confiou um trabalho. Convicto do propósito, convicto da missão. E a terceira coisa, convicto do povo que você foi enviado. Eu não posso chegar aqui e dizer, Senhor, estou convicto da missão que tu me deste, do propósito que tem da minha vida, mas eu gostaria de ter outra igreja, eu gostaria de ter outras pessoas. Eu tenho que estar convicto que você faz parte das pessoas que Deus colocou na minha vida. Amém? Não adianta dizer assim, Senhor, eu gostaria que tivesse uma igreja com pessoas diferentes. Não. Porque se eu tiver esse pensamento, achar que as pessoas são erradas, eu não tenho certeza do meu chamamento e eu cairei naquele labirinto de confusão, de perturbação, de angústias e insatisfações na nossa vida. Vocês são as pessoas que Deus colocou para eu pastorear. Vocês são as pessoas que estarão me ajudando. Vocês são as pessoas que estarão sendo diretamente abençoadas pelo amor que Deus colocou na minha vida e eu estarei sendo abençoado pelo amor que Deus colocou na vida de vocês. Amém? Imagina você estar dentro de uma igreja e você diz assim, eu não gosto daquele povinho. Se você não gosta do povinho, então você não sabe da convicção, da missão que você tem. Você está no lugar errado. Aí você vai para o lugar que você gosta e que você se sente bem. Pergunte, esse é o lugar que Deus quer que eu esteja? São essas as pessoas que Deus colocou ao meu lado para eu servir, para eu abençoar e para eu também ser abençoado. Segundo,
nem sempre reconhecerão a sua vida como uma pessoa libertadora. Deus nos concede a missão de libertar os cativos. A mesma unção que estava sobre Jesus Cristo, ele me ungiu para libertar os cativos. Jesus chega aos seus discípulos e diz: a autoridade e o poder, isto é, a unção, a capacitação que me foi dada, eu dou a vocês. Nós temos essa unção que estava sobre Cristo para libertar os cativos. Mesmo que com esta capacitação as pessoas não nos reconheçam como pessoas libertadoras, não nos reconheçam como servos de Deus, porque isso angustia. Aí nesse livreto de orações que interfere, você vai ver a angústia de Elias, quando nas 3 orações que ele faz, ele diz: que me reconheçam como servo teu, que o que eu falo é a tua palavra. Porque as pessoas, o povo de Israel não reconhecia Elias como um profeta, como um libertador. Sabe por quê? Porque a escravidão cega as pessoas. Não espere que pessoas escravizadas te reconheçam como libertador. Não espere, não pense assim: essas pessoas estão mal, essas pessoas estão com a vida ruim, essas pessoas estão escravizadas e elas têm que me ver como libertador. Jesus veio como libertador e o próprio povo judeu não o reconheceu como libertador. Você está entendendo? Ok? O povo de Israel não reconheceu. O povo de Israel com Moisés foi só chegar diante do Mar Vermelho, queria voltar, porque não via em Moisés um libertador. E como que eles viriam Moisés como libertador? Era olhar para Moisés: não importa, estamos diante de um mar, atrás está o exército do Egito, mas olha só, nós estamos sendo trazidos por alguém que Deus colocou para nos libertar, e nós seremos libertos. Logo queriam voltar. Não desanime se as pessoas não te reconhecem como um servo, como um libertador, como um curador, como uma pessoa que sara as feridas. Uma das coisas que sempre nós conversamos é que antigamente os médicos eram extremamente respeitados. Pessoas não falavam de qualquer maneira com os médicos. Hoje as pessoas falam, só falta pouco bater nos médicos. Claro que houve uma corrupção geral, mas as pessoas não reconhecem as pessoas que o curam. Às vezes fazemos coisas corretas, as pessoas são curadas, as pessoas são tratadas e as pessoas nos maltratam, porque não reconhecem as pessoas que curam. Nós não precisamos ficar esperando que seremos reconhecidos. Por isso que nós cantamos aquela música, com coração verdadeiro: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Será que não precisamos ser mesmo? Esse espírito de não necessitar ser reconhecido. Não importa que não me reconheçam como libertador, eu sou libertador. Escravidão cega as pessoas. Dores do passado, escravidão da dor, traz lembranças, tormentos, os pensamentos ficam desordenados e não posso esperar que uma pessoa escravizada pelo pecado tenha pensamentos ordenados, tenha tudo certinho na sua vida, porque se tudo estivesse certinho na sua vida, ele não estava escravizado pelo pecado. Ele não estava acorrentado às coisas da vida. Terceiro, a missão é confiada. A missão confiada é para os feridos. Estamos aí ratificando aquilo que já falamos, isto é, Jesus Cristo veio para os feridos. Lembra daquelas escalinhas do nosso caminho para sair do governo e chegarmos à recompensa? Passamos pela precisão e pela ordem, precisão e prioridade. Cuidado para não perder tempo com quem não deseja ser discipulado. Tem pessoas que não querem ser discipuladas, não querem. Jesus chegou e disse para os seus discípulos: olha, eu vim para os feridos estão escravizados, os feridos não entendem, mas quando vocês falam, quando vocês mostram, quando é manifesta a glória de Deus, e eles não querem,
dê as costas, porque tem outros que estão necessitados. Cuidado com o tempo, com a prioridade que você coloca na sua vida com certas pessoas. Então, cuidado para não perder tempo com quem não deseja ser discipulado, ou não receber o que tem para dar. Pessoas não estão querendo receber o que você tem. Quantas vezes nossos amigos sabem que nós temos a verdade, sabem que as nossas palavras são palavras verdadeiras, mas quando estão conversando conosco, eles dizem, olha, eu não quero ouvir. Eu não quero participar disso. Uma das coisas que eu tenho aprendido, que quando as pessoas não querem ouvir, decidiram na sua vida não viver uma vida para Deus, não querem Deus, eu tenho que lembrar que existem muitas outras pessoas que estão precisando e que ouvirão a palavra de Deus. E às vezes nós ficamos muito tempo dentro da própria igreja. Aqui dentro da igreja, uma das coisas que às vezes eu fico vendo, pessoas às vezes chegam para mim e me comunicam coisas. Uma coisa é certa, quando me comunica alguma coisa, significa que não está pedindo a minha orientação. Ok? Não é isso? Ok? Se chega para mim e diz assim, olha, eu fiz isso, ou vou fazer isso, ou está decidido que eu vou fazer, é porque está decidido. A única coisa que eu digo, olha, eu como pastor, sendo certo ou sendo errado, eu vou estar com você. Porque existem pessoas que não querem ouvir. Tomaram as suas decisões e vivem pelos seus próprios conceitos. A missão é confiada para os feridos. A missão é confiada para aqueles que buscam uma cura para a sua vida. Você fala da cura. Zaqueu ouviu falar de Jesus e se interessou por Jesus. Jesus se prontificou. Mas Jesus foi na casa de todo mundo. Pensa bem. Jesus foi na casa de todos os pecadores? Não. Mas Jesus foi nas outras casas que abriram para ele. Se eu não abrir o meu coração para Jesus, Jesus não vai invadir. Jesus vai respeitar a minha posição. Jesus vai respeitar o que eu decidi. Então, se pessoas decidiram não receber Jesus, não sou eu que vou ter que arrombar a porta para que Jesus Cristo entre. Lá em Lucas, quando nós falamos da unção, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Veja, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, abrace, tenha como objetivo na sua vida este propósito de Deus. Lá o profeta Isaías diz, por que continuarão sendo castigados? Porque insiste na revolta. A cabeça toda está ferida e todo o coração está sofrendo. Da sola ao pé, ao alto da cabeça, não há nada são, somente machucados, vergonhas, ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. A terra de vocês está devastada. E as pessoas não querem. Nós vemos a perdição do mundo e a sociedade não quer. Vamos procurar aqueles que aceitam a palavra. Vamos falar a todos e dedicar as nossas vidas àqueles que querem. Isso é discipulado. Pregamos para todos. A mensagem que Pedro pregou depois do Pentecostes, quando diz que depois dele pregar, 3.000 pessoas aceitaram a Cristo. Não é isso que diz? Ok? Isso todo mundo lembra? Só tinha 3.000 pessoas ouvindo. Dos que ouviram, 3.000 pessoas. Teve gente que ouviu, que viu e continuaram zombando, dizendo que eles estavam bêbados e não quiseram nada com Cristo. Agora, dos 3.000 que se arrependeram, ele batizou, os discípulos batizaram, eles foram batizados com o Espírito Santo, eles foram discipulados. Isto é, eles começaram a dedicar a sua vida à vida deles. Depois, outros milhares começaram a ser acrescentados. Aí começam a surgir os colaboradores, porque eles entendiam que não podiam fazer sozinho. O que nós já falamos.
e eles começam a colocar os diáconos, a colocar as pessoas que estavam nas casas, que ministravam, para discipular. Nós precisamos ter isto. As pessoas, elas estão feridas. Às vezes, eu chego para os meus pacientes e digo, olha só, a gente prescreve o remédio. Agora, se você vai tomar, quando você não toma, eu sou uma pessoa, às vezes eu não esquento a cabeça, sempre dou oportunidade. Eu tenho um amigo que, se a pessoa chegar e disser que não tomou o remédio, ele manda levantar e ir embora. E diz, o que você vai fazer aqui? Eu pedi um exame, você não fez? Por que você voltou aqui? Não precisa voltar. A gente que ainda procura, né? Às vezes na vida espiritual, a gente está insistindo, mas cuidado. Cuidado para que você não esteja priorizando algumas situações em detrimento a outras que pessoas estão necessitadas na sua vida. Algumas reflexões para a gente encerrar esta parte. Deus tem derramado bênçãos sobre nossas vidas. Amém? Deus tem derramado. Eu tenho sido uma pessoa abençoada. Eu sei de pessoas que têm sido abençoadas no nosso meio, em todas as áreas da sua vida. Mas somente aqueles sensíveis ao propósito, sensíveis à missão do Senhor, somente aqueles que estão dispostos a servirem, abraçarão e desfrutarão do novo. Deus sempre tem coisas novas para nós. Uma das coisas que eu aprendi na vida, eu não vivo de bênção do passado. Não vivo. Às vezes amigos meus começam a lembrar de coisas nossas lá quando nós éramos jovens. Deus nos abençoou muito, mas o que me faz viver hoje são as bênçãos que Deus coloca na minha vida hoje. Pastor, o senhor esqueceu tudo? Não esqueci. Mas de que adianta lembrar do passado e não viver as coisas do presente? Somente aqueles que entendem, que são sensíveis ao propósito de Deus, à missão do Senhor, estão dispostos a servirem, é que desfrutarão do novo, é que desfrutarão do grande, e ainda é desconhecido de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isto não é uma coisa para a eternidade, que Deus tem coisas inimagináveis para nós na eternidade, mas Deus também tem coisas para a nossa vida aqui na terra. E quem desfrutará? Aqueles que o amam. As pessoas que vão desfrutar, que vão abraçar essas coisas que os nossos olhos ainda não viram, são as pessoas que são sensíveis ao propósito, que servem a Deus, que ainda são coisas desconhecidas para a nossa vida. Tenha uma sensibilidade no seu coração ao propósito do Senhor para a sua vida. Esteja disposto a servir. São os que servem que serão colocados no muito. São os bons servos, os servos úteis, que entendem o coração do seu Senhor, que entendem a visão do seu Senhor, o propósito do seu Senhor. Não apenas sabem. O servo inútil disse, eu sei que tu és um Senhor que recolhe onde não semeou, que é rígido. Sabia de tudo. Mas não foi um bom servo, não entendeu, não colocou em prática o propósito da sua vida. Pessoas são não comprometidas a uma igreja local, estão fora do propósito de Deus. Hoje, como dizem por aí, a igreja que mais cresce é a igreja dos desigrejados, não é isso? Acho que é desigrejados. Dos que não querem saber de igreja. É a igreja que mais cresce, é o grupo que mais cresce. Muitos não querem saber da igreja por causa de decepções,
descrédito de muitas pessoas fazendo loucuras por aí, e é melhor, veja, é muito mais fácil para o homem dizer que nenhuma igreja presta e não participar de nenhuma do que encontrar aquela que vive nos princípios de Deus e servir a Deus da maneira que Deus quer. A gente que entra aí nas redes sociais, a gente vê cada coisa absurda, e eu posso dizer assim, isso aí é igreja, eu não quero saber de igreja. Não é aquilo que é igreja. A igreja de Cristo é diferente. A igreja de Cristo continua sendo sem mancha, sem mácula e sem ruga. A igreja de Cristo tem problemas? Tem, porque a igreja de Cristo somos nós, são as pessoas, e pessoas têm problemas. Nós estamos sendo tratados por Deus, não tem ninguém perfeito, não tem ninguém que é o suprassumo da santidade. Não. Nós somos santos porque Deus nos vê através de Cristo Jesus. Você imagina que Deus esteja olhando para mim. Só que existe uma lente. Essa lente se chama Jesus. Quando Deus olha para mim, seu olhar passa por Jesus e me vê aperfeiçoado em Cristo Jesus. Quem não tem Cristo, não tem Jesus como lente. Então Deus o olha como um pecador perdido. Todos nós temos problemas, todos nós temos angústia. Mas pessoas que não se comprometem com a igreja local, com a igreja de Cristo na terra, estão fora do propósito de Deus. Ah, pastor, essa é uma frase muito rígida e muito radical. É radical. Jesus não veio para fazer a obra sozinho, ele teve 12 discípulos. Os discípulos sempre colocaram outras pessoas, sempre as pessoas se reuniram. As pessoas não aceitavam a Cristo, eram acrescentadas à igreja. Tente viver sozinho. Muitas pessoas hoje estão destruídas, estão falidas na sua vida espiritual, simplesmente porque não têm um compromisso com a sua igreja, com a igreja local. Ah, eu faço parte do corpo de Cristo, então tem que estar ligado a pessoas, e as pessoas são a igreja. Como que alguém vai estar ligado ao corpo se não está ligado a outras pessoas? Deus, como servo, busca cooperadores. Jesus Cristo, como servo, busca cooperadores. Não trabalha sozinho. Deus Elohim, o Deus que trabalha em conjunto, é o Deus que trabalha junto. Foi o Pai, o Filho e o Espírito que criou todas as coisas. Quando o homem foi criado, foi façamos. Não existe, eu sou o cristão solitário. Primeiro, se é solitário, não é cristão. Porque o cristão está no corpo de Cristo, não é solitário. Não existe pessoas que trabalhem sozinho. Ah, eu oro, eu leio a Bíblia sozinho, eu assisto vídeo, eu leio livro, eu prego o Evangelho, não quero saber de compromisso com ninguém. Está fora do propósito de Deus. Porque o propósito de Deus está aqui, ele é revelado na igreja. São os cooperadores, você me abençoa, eu te abençoo, nós nos aborrecemos, mas nos amamos. Fazemos com que a gente se edifique a cada dia. Não perca tempo com pessoas descomprometidas na terra. Porque do contrário, você vai perder aquela precisão de andar somente no propósito de Deus. Para ser um servo útil, nós precisamos ser precisos nas nossas atitudes. Pessoas que chegam, ministérios que chegam e dizem para mim, nos apoiem. Eu pergunto, qual é a igreja que você está vinculado? Eu estou à igreja de Cristo. Não, mas qual a igreja de Cristo que você está aí vinculado? Não, eu faço a obra de Deus. O nosso apoio não tem. Porque nós não investimos em pessoas que são os cavaleiros solitários do reino de Deus. Investimos em pessoas que se comprometem, porque senão nós perdemos a precisão. Nós começamos a nos desviar daquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida. Terceiro, Deus vai edificar sua igreja para o que vem, está para vir.
E a forma que vai fazer isso será através de pessoas comprometidas com a sua igreja e que mantêm integridade sobre a graça do Espírito Santo. Nós estamos vivendo dias maus, dias que antecedem a vinda de Cristo, dias que serão cada vez piores. Não adianta fazer corrente, não adianta fazer vigília, não adianta subir monte para que as coisas mudem. Nós temos visto que a corrupção, os pecados, a imoralidade, tudo está crescendo e cada vez mais crescendo. Você acha que o homossexualismo vai parar? Não vai parar. Ah, pastor, então a igreja vai fazer o quê? Nós vamos continuar pregando a palavra de Deus que é contra o homossexualismo. Não importa se as pessoas se prostituam, o importante é que nós não nos prostituímos e nós pregamos contra a prostituição e pessoas serão salvas desta prostituição, se pessoas serão salvas do homossexualismo, mesmo que haja uma lei, mesmo que haja tudo. As coisas, a igreja de Deus, ela vem para algo novo e grande nesses últimos dias, enquanto que todos pensam que a igreja perseguida, ela está sendo cada vez mais pressionada, cada vez ela está diminuindo. Quanto maior a perseguição, mais a igreja vai crescer. Hoje, a igreja de Cristo no nosso país, ela não cresce como deveria crescer, porque as coisas são frouxas. A pessoa abre igreja onde quer, do jeito que quer, faz o que quer, administra da maneira que quer. O dia que tiver uma pressão, tenha certeza que talvez muitas igrejas vão fechar, mas o corpo de Cristo, pessoas comprometidas com a santidade, com a integridade, comprometidas com Deus, vai começar a ser depurado. É como o ouro. Para o ouro ter valor, tem que passar pelo fogo. Para aquele grafite, para aquele carbono ser um dia diamante, tem que passar sob pressão. Para a igreja de Cristo ser o que é a igreja de Cristo, pressões terão que vir. Agora, não pense que a igreja de Cristo vai acabar, não pense que a igreja de Cristo está sumindo. A gente vê no grupo Islã, lá no Oriente Médio, na Ásia, a gente vê os muçulmanos crescerem, mas olha só, às escondidas, nas montanhas, nos campos, as pessoas estão ouvindo a palavra de Deus, estão sendo transformadas. E enquanto os muçulmanos pensam que vão dominar o mundo, não tem problema nenhum, porque quem estará vencendo no final é a igreja de Jesus Cristo. É aquela que está comprometida com o Senhor, que está servindo ao Senhor em integridade e em santidade. Então, creia que Deus vai edificar a sua igreja para o que está vindo aí fora. Pressões de todos os tipos, corrupção e tantas coisas que vão balançar a vida das pessoas, até mesmo dos cristãos. Mas olha só, a igreja de Cristo, essa será edificada em meio a toda pressão, porque estará mantendo a sua integridade pela graça do Espírito Santo, não é pelo nosso conhecimento, não é pela nossa capacidade, não é porque nós gostamos de Deus, não, é pela graça do Espírito Santo. Quarto, como servo que exerce uma influência, o servo exerce uma influência, entenda que uma igreja verdadeira também perde pessoas. Às vezes uma pessoa sai da igreja e as pessoas dizem assim, a igreja está com problema. Nem sempre. Como servo, você é um bom servo, um servo útil, influencia, entenda que igreja verdadeira, igreja saudável, também perde pessoas. Você sabe que nós perdemos células da nossa pele constantemente. E nós não estamos doentes. Os tecidos do nosso organismo se renovam e não estamos doentes. Perder não significa estar doente. Ok? Deus é Deus verdadeiro. Existia problema em Deus? Deus perdeu 30%.
Imagina, hoje, nos dias de hoje, uma igreja perder 30% da sua igreja. Deus perdeu 30% dos anjos que serviam a Deus, ouviram a voz de Lúcifer e se rebelaram contra Deus. Deus deixou de ser santo? Deus estava doente? Deus estava impuro? Deus estava em pecado? Não. Simplesmente 30% se rebelou. Não se angustie, porque os que estarão com você são mais preciosos. Então imagina, Deus viu 30% dos anjos ir embora com Lúcifer. Os anjos caídos. Mas Deus olhou e disse, tem aqui 70%. Esses continuam me servindo. Esses continuam me adorando. Esses estão junto comigo. Esses eu posso contar. Da mesma forma, no nosso dia a dia, nós perdemos pessoas em nível de igreja, em nível de amigos, em nível de relacionamentos. Valorize, dê valor, não se angustie, não fique desesperado. Claro que a gente fica triste, mas não fique desesperado, porque aqueles que estão comigo, aqueles que estão com você, aqueles que estão com a sua família, estes são os preciosos para você. Olhe para estes. Valorize os que estão com você, porque esses farão com que o propósito de Deus aconteça na sua vida. Alguns irão porque serão enviados. Nós podemos enviar pessoas, e a igreja tem essa responsabilidade de enviar, formar. Nós estamos fazendo esses 6 meses estudando sobre isso. Nós estamos formando na escola de vida, desde a geração vida, formando crianças. Não é para que sejam apenas bons membros, é para que, de acordo com o propósito de Deus, eles sejam chamados e enviados para fazer a obra de Deus. Paulo chega a um ponto que ele diz assim, estou sozinho. Um me abandonou por causa de pecado, outro não quis saber de nada, outro fez isso, outro fez aquilo, e outros me deixaram sozinho, porque estão fazendo a obra de Deus em outro lugar. Então comece a entender que pessoas são enviadas. Então como que pessoas deixam? Existem pessoas que serão enviadas. Quem sabe vai alguém para o Nepal, para a Índia, para a China, para a Coreia, né? Para Barcelona sou eu que vou, tá ok? Para a Espanha, mas vai ter gente que vai aí. Se tiver que ir para São Paulo eu vou, mas se tiver que ir para o Piauí vai ser outro. Mas pessoas serão enviadas. Eu não posso reter. Eu não posso reter. Eu não posso dizer, você tem que ficar do meu lado. Paulo via o chamado das pessoas e dizia, vá. Vai fazer a obra de Deus. A obra cresce desta maneira. Outros, porque não amam a visão. Não amam a visão. A igreja tem uma visão, a nossa igreja tem uma visão de ser uma igreja, vamos dizer assim, conservadora com a palavra de Deus, vinculada à palavra de Deus. Nós não somos uma igreja de novidade, nós não somos uma igreja de sensacionalismo, nós não somos uma igreja de canela quente, de reteté, disso ou daquilo, não somos. E não podemos tentar ser alguma coisa só para agradar os outros, temos que ser aquilo que Deus colocou para que a gente seja. Uma igreja voltada para o ensino, voltada para a palavra de Deus, para formar pessoas, para formar uma geração para aquilo que vem, para a igreja que vem depois da gente. E vai ter gente que vai dizer assim, mas eu não gosto disso. Eu gosto do sensacionalismo, eu gosto das correntes, eu gosto de subir os montes, eu gosto de fazer isso, eu gosto de corim de fogo. Tudo bem, não ama a visão. E pessoas vão deixar. Tem pessoas que não vão gostar de você e não vão gostar de mim. As pessoas não são obrigadas a gostar de todo mundo. Então vai dizer assim, o jeito dele, eu não gosto. Tem pessoas que não amam a visão, não amam a sua pessoa, não amam a igreja local. E outra coisa, entenda que se ficarem somente produzirão contendas e amarguras. E outros porque o Senhor mesmo vai retirar para que a visão original seja preservada. Deus não quer que o propósito seja perdido. E se Deus não quer que o propósito seja perdido,
Quando o rei Saul assumiu o reinado de Israel, Deus tinha o propósito, estava ali tudo, ungido, profetizava, uma pessoa poderosa, uma autoridade que Deus lhe confiou. O dia que ele começou a sair do propósito, o que Deus fez? Olha só, você não é mais rei de Israel. Então saiba que para que Deus preservasse a visão dele para o povo de Israel, Deus tirou Saul. E foi assim que aconteceu com vários reis, com vários profetas, com vários líderes, para que não perdesse a visão original. Quando a igreja começou, todos nós não entendemos. No início da igreja crescente, o relato de Atos, quando diz lá que chega Ananias, Safira, ambos morrem, os jovens pelo menos trabalharam, foram sepultar lá o pessoal. Ninguém entende. Por que Deus permitiu isso? Na graça de Deus, no grande amor de Deus. Porque ali estava um perigo. Ali estava o perigo daquela igreja ser contaminada e perder o seu propósito com relação à vida financeira. E Deus deu um basta. Deus vai manter sempre a sua visão original. E por último, quando você se compromete com o ministério que Deus lhe confiou, não chore, não se angustie com possíveis perdas. Chorar é difícil não chorar. Ficar triste é difícil não ficar triste quando nós temos perdas. Mas como Davi e Ziclag, chore o tempo certo. Não chore a vida toda. Perdeu, chora, mas chega para o sacerdote Abiatar, que era o da época, me dá as vestes sacerdotais, para que eu glorifique a Deus, para que Deus me fale o que eu devo fazer. E Deus mandou ele perseguir os inimigos e tudo que perdeu foi resgatado. Já imaginou se Davi ficasse chorando a vida inteira? Não adianta. Eu falo com meus pacientes, às vezes a gente tem que dar notícia triste. Imagina dizer para alguém que não é só que tem uma doença, não, é dizer para a família que a pessoa vai morrer, que não tem jeito. E às vezes a pessoa fala, olha, tempo de chorar é tempo de chorar. Perda é choro, mas não chore a vida toda. Não chore. O dia que meu pai morreu, eu chorei, fiquei triste. Mas já imaginou se eu estivesse chorando até hoje? A gente sente saudade, sente a falta, mas um dia eu tive que dizer, o choro para aqui. Agora eu tenho que levantar a cabeça e continuar a minha vida. Isso acontece em todas as perdas. Apenas faça correções necessárias. Teve perdas, faça correções necessárias. Davi teve que fazer algumas correções para que não fosse pego de surpresa em Ziclag. Correções precisas. Fique firmado na igreja, frutifique, multiplique e edifique as pessoas que estão ao seu redor. Você é uma pessoa que edifica pessoas ao seu redor, não é só o seu pastor. Seja preciso em seu ministério. Deus lhe confiou o ministério, seja preciso nele. Priorize o seu ministério. Priorize. E priorizar não significa abandonar tudo e fazer o seu ministério. Não, é priorizar, é colocar numa ordem de importância. Você vai perceber que você vai chegar ao final da vida, e não só ao final da vida, do dia a dia, Deus vai estar falando, servo bom, servo útil, eu vou melhorar, eu vou te dar mais recompensas, porque você tem sido um bom servo. Amém? Curva a sua cabeça. E vamos orar a Deus. Como nós estávamos falando, esta palavra não é uma palavra que entra na sua cabeça e muda radicalmente da noite para o dia. Eu não espero isso. Eu espero que esta palavra entre na sua mente, vá para o seu coração e passe a fazer parte da sua vida todo dia. Que todo dia
ela provoque uma transformação na sua vida, que todo dia você possa desfrutar da vida que esta palavra gerou dentro de você. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Senhor, porque nos separaste para servir a Ti. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, porque Tu tens sido misericordioso para conosco. Senhor, nós temos visto quantas coisas que nós falhamos, quantas coisas que nós erramos, quantas vezes, Senhor, não temos a convicção do que nos chamaste, quantas vezes, Senhor, não priorizamos aquilo que Tu confiaste para nós, quantas vezes deixamos de lado as Tuas coisas, o Teu propósito, para fazermos a nossa própria vontade, o nosso próprio propósito. Senhor Jesus, nós queremos estar abraçados ao Teu propósito, que o Teu propósito faça parte de nós, seja a nossa vida. Senhor Jesus Cristo, queremos Te servir com excelência, queremos Te servir com integridade de coração, queremos Te servir, Senhor, caminhando o caminho da santidade, caminhando, Senhor, o caminho da pureza de vida, Senhor, da busca de Ti, de uma comunhão completa e perfeita contigo, Senhor. Senhor Jesus, nos ajude, Senhor, porque sem o Teu Espírito Santo nada podemos fazer, e que o Teu Espírito Santo nos encha, que o Teu Espírito Santo nos revigore, que o Teu Espírito Santo nos restaure, que o Teu Espírito Santo seja a força, o dínamo que estará gerando poder e energia dentro de nós, para que nós possamos Te servir da maneira que Tu queres. Senhor Jesus, fortaleça-nos, Senhor, como igreja, fortaleça-nos, Senhor, como corpo, Senhor. Senhor Jesus Cristo, que todos aqueles que estão desgarrados entendam a importância da igreja. Senhor Jesus, que não sejam um idólatra da igreja, mas que entendam que a igreja faz parte do Teu corpo e que estamos unidos uns aos outros para completar a Tua grande obra, a Tua boa obra. Senhor Jesus, eu Te peço por cada uma das pessoas que confiaste, Senhor, a mim. Senhor Jesus, que Tu possas abençoar os nossos irmãos desta igreja. Senhor Jesus Cristo, que cada um deles seja abençoado. As ofensas que eu produzi, Senhor, Senhor Jesus, que eles me perdoem, que eu seja perdoado por Ti. Senhor Jesus Cristo, que eu deixei de fazer, Senhor, me perdoe, mas que sejamos, Senhor, edificados em Ti, Senhor. Senhor, o meu desejo é Te servir e servir a essas pessoas da maneira que Tu queres, Senhor Jesus. E que cada um também seja despertado no servir uns aos outros. Senhor, aqui não tem maior nem menor, aqui todos nós somos Teus filhos, ó Deus, todos nós somos irmãos, temos responsabilidades diferentes, mas todas elas se convergem em Ti, Jesus Cristo. Todas as coisas convergem em Ti, todo o propósito converge em Ti, tudo, Senhor, se resume em Ti, e que Tu possas estar, Senhor, vivendo em nós em toda a Sua plenitude, Senhor, para que nós possamos manifestar a Sua glória e o Seu poder. Obrigado, Jesus Cristo, por esses dias que tem nos dado. Obrigado, Senhor, por todas essas quintas-feiras que tem nos falado, tem nos ensinado. Senhor Jesus, Tu tens preparado a Tua igreja para o que vem adiante. Senhor, obrigado, Senhor, porque Tu estás nos antecipando, Senhor, nos capacitando antes de coisas acontecerem. Obrigado, Senhor. Que você entenda isso, o Senhor está nos capacitando para coisas que virão. Coisas boas e capacitando também para tempos difíceis. Mas uma coisa é certa, em todos os tempos difíceis, jamais estaremos deixando de desfrutar da glória de Deus. A glória de Deus estará sendo manifesta na sua vida, na sua família, na sua geração. Senhor Jesus Cristo, dá-nos da Tua bênção, Senhor. Espírito Santo, nos encha, encha-nos com Teu Espírito. Senhor Jesus, que os feridos sejam curados. Senhor Jesus, Tu nos ungiste para libertar os cativos. E não importa, Senhor, não importa se pessoas nos veem ou não como libertadores, que nós libertemos os cativos, Senhor. Senhor Jesus, que nós venhamos dar vista aos cegos, abrir os olhos das pessoas, para que eles vejam que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Senhor Jesus, é a nossa oração, é a nossa súplica, e eu faço isso no Teu nome, Jesus, no Teu nome. Amém, Senhor,
e amém. Quinta-feira, mais uma vez, vamos estar aqui falando sobre esse tema, servir a Cristo. Creia que Deus prepara, veja, Deus prepara um povo para o que vem nos próximos dias e nos próximos anos. Creia nisso. Não se perca, não esteja desatento, ao contrário, se prepare. Tempos de fome virão, mas o sustento Deus está nos dando antes dos tempos de fome. Amém? Boa noite para você, um grande abraço, Deus te abençoe rica e abundantemente. Temos o nosso lanche.